Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10, que nos diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse texto que nós lemos, ele nos fala de quando Jesus passa pela cidade de Jericó e ali tinha um homem, cobrador de impostos, chamado Zaqueu. E por ser cobrador de impostos, ele era odiado pelos demais judeus. E, ao saber que Jesus estava passando ali, ele sobe em uma árvore, na rua onde Jesus estava passando, para ali avistar Jesus, sem que pudesse ser visto por aqueles que o odiavam. E quando Jesus chega abaixo dessa árvore, Jesus chama ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Interessante que ele não conhecia Jesus, mas Jesus sabia quem ele era e o chama, sendo contrariado por muitos, porque Jesus não deveria estar entrando numa casa de pecador. Ao atender o chamado de Jesus, desce depressa, porque hoje me convém estar em sua casa, ele desceu imediatamente e recebeu Jesus. E ali Jesus conversa com ele, Jesus ensina ele, Jesus trabalha na vida dele e ele tem uma vida mudada. Tanto que ele fala que as pessoas a quem ele havia defraudado, e era isso que ele fazia, ele ia restituir 4 vezes mais. E diante disso tudo, Jesus traz a ele essa palavra de salvação. Então lhe disse Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Abraão aqui está simbolizando Deus. Então, hoje houve salvação porque também este é filho de Deus. Olha, preste atenção sobre isso, gente. Sobre o que Jesus tem feito diante de nós. Ele nos convida. Como convidou aqui Zaqueu, sabendo dos pecados de Zaqueu. Ele não se importa com nada disso, mas ele se coloca diante de Zaqueu e oferece, ele dá uma oportunidade: desce depressa, porque hoje me convém estar em sua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu a Jesus com alegria. Temos atendido ao convite de Jesus para estarmos com ele, independente da situação que temos vivido, se somos, como ele aqui, defraudadores, que roubavam daqueles que davam, pagavam os impostos para ele enviar a Roma, e ele ficava com parte, ele cobrava mais, ficava com uma parte, toda essa situação. Mas ele se arrepende. E o que Jesus fala, é que o versículo 10, olha que interessante, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar todos os perdidos. Basta atendermos ao chamado do Senhor, descermos e estarmos com Ele. Sobre Zaqueu, o texto diz que ele desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria. Olha para dentro de você, não importa como tenha sido o nosso passado, não importa quais tenham sido os nossos pecados, Jesus nos conhece, Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Por isso que Ele fala que Ele veio buscar e salvar os perdidos. É assim que a Bíblia fala. Jesus não veio buscar os sãos, os médicos não vêm para os sãos, mas para os enfermos. E Jesus veio
para os pecadores, que somos todos nós. Se ele viesse buscar o que não tem pecado, ele não encontraria nenhum, porque todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Por isso que ele veio nos buscar para nos dar vida e vida eterna. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos refletir, no chamado do Senhor, quando Ele nos fala hoje, desce depressa. Quando Ele fala Zaqueu, entenda aí que Ele está falando o seu nome. E Ele fala desce depressa, porque hoje me convém estar contigo, na tua casa, na tua família, transformando a sua vida. Zaqueu desceu depressa e com alegria. Como vai ser o seu proceder diante do chamado do Senhor? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia e uma semana abençoada por Ele. Amém.